Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um Drevaneios. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Drevaneios, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. Para quem não sabe, eu sou imigrante, moro atualmente na Irlanda, natural do Brasil, e acabei de voltar do Brasil, passei algumas semanas lá com a família. E eu perdi meu pai em 2020, então eu já morava na Irlanda e ele faleceu em 2020. E desde então, toda vez que eu vou para o Brasil, o luto é um assunto recorrente, né? Porque ainda é muito novo, muito fresco, né? O luto do meu pai. E eu acho assim que o luto da nossa família de origem, né? Quando a gente conviveu com eles, então pai, mãe, irmãos, filhos, são lutos que eles fazem a gente questionar a nossa própria identidade, a gente tem que se reorganizar quando essas pessoas não estão mais aqui. E eu acabei tendo algumas conversas e é muito comum, né, ter conversas sobre luto quando eu retorno ao Brasil, até porque, né, a gente acabou de passar por uma pandemia, então todo mundo que a gente conhece passou por luto de alguma forma. Mas uma coisa muito comum que eu percebo, e eu percebi no meu processo de luto, e eu percebi no processo de luto das pessoas com quem eu conversei, é o quanto a gente julga o luto dos outros e o quanto a gente não tá preparado para estar do lado de alguém enlutado. A gente ninguém tá preparado para passar pelo luto, né, isso já é um dado, né, mas a gente também não tá preparado para conviver com pessoas enlutadas, para estar ali para aquela pessoa, para saber o que dizer, saber o que fazer, a gente não sabe. E não existe resposta, né, não existe jeito certo. Porque todo dia é um novo dia, vão ter altos, vão ter baixos, o luto ele não é linear, e a gente vai aprendendo com o passar de cada dia. Nós, né, que vivenciamos o luto, e aí as pessoas que estão ali com a gente, que vivenciam também esse luto de alguma forma, ficam ali como se de mãos atadas, sem muito saber se eles têm que fazer alguma coisa, o que eles podem fazer e como que isso funciona. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. De novo, não trago respostas, né? Trago devaneios, mas quem sabe trago aqui algumas ideias para algumas pessoas e um pouquinho de acalento também para os enlutados e para quem acompanha o luto dos enlutados. Quero começar trazendo um pouquinho do trabalho do David Kessler, que ele é um autor e especialista em morte e luto, e ele escreveu um livro chamado Encontrando Significado, né, Finding Meaning em inglês. E nesse livro ele constrói em cima do trabalho da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, onde ela foi a que cunhou ali os 5 estágios do luto, né, os 5 estágios do luto que são conhecidos por muita gente. Só para relembrar então, dentro do trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que os 5 estágios do luto são negação, a raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí o David, trabalhando com ela inclusive, e dentro das pesquisas que eles fizeram, ele encontrou um 6º estágio do luto, que é o encontro de sentido. Porque assim, eu acho que a aceitação realmente não podia ser o final. Se a gente para pensar, eu nunca tinha parado para pensar, porque eu nunca tinha vivido um luto tão profundo, vamos dizer assim, né, quanto a perda do meu pai, e aí logo na sequência perdi uma melhor amiga e depois um amigo, que foram lutos significativos, assim, no sentido de que realmente bateram muito forte em mim, né, eu passei por um estágio de depressão profunda e tudo mais. Então eu não conseguia entender como que a aceitação fazia parte desses estágios de luto, gente, não faz sentido, né, quem que aceita? Mas não é sobre aceitar que aquela pessoa não está mais aqui, que era a coisa certa a se fazer, não é esse tipo de aceitação, é aceitar o mundo onde aquela pessoa não está mais, né.
Mas aí o que o David fala, né? No encontro de sentido, a gente honra essa pessoa, a gente traz um significado para a nossa dor. A gente vive a vida honrando a existência dessas pessoas. E aí, dentro do livro dele, desse Finding Meaning, ele fala uma coisa muito interessante, que quando a gente está em processo de luto, as pessoas, às vezes, elas chegam pra gente e elas falam assim, ai, nem sei o que te dizer, ai, ou, né, os amigos se encontram e falam, ai, vamos fazer alguma coisa para distrair ela, para ela não pensar nessa situação ruim que está acontecendo. Quando, na verdade, não existe nada que você vai fazer que vá diminuir o tamanho daquela dor, daquele vácuo que foi criado com a ausência dessa pessoa que se foi. Só que aí, ao mesmo tempo, existe toda uma cultura social, assim, de julgar a maneira como o outro sofre, né? Então, por exemplo, às vezes você vai lá no velório, e aí, eu já escutei isso muitas vezes, de sair de velórios, de coisas de família, assim, e você tá indo embora do cemitério, e você escutar uma tia, uma prima, ai, você viu que a fulana não chorou? Ai, você viu que o fulano não sei o quê? Ai, você viu o escândalo que a fulana fez? Ela nem gostava do morto. Nossa, fazia anos que não falava com o morto e fez um escândalo. Deve estar sentindo culpa. Gente, sério, é uma coisa assim, a humanidade às vezes ela é tão mesquinha, né, e tão difícil de entender o que passa na cabeça de um ser humano, porque se a gente para pensar racionalmente, né, essa pessoa perdeu alguém que ela conhecia por 2 meses ou por 1 ano, teve um relacionamento com ela, e ela vai sofrer aquela perda de diversas maneiras. Tem pessoas que não choram por anos, porque reprimem aquilo, não conseguem colocar pra fora, e um dia, do nada, lavando a louça, você tem uma crise. Eu me lembro quando eu quis voltar a trabalhar, que eu peguei, acho que uns 2 dias de folga, né, quando meu pai faleceu, e eu não pude viajar para o Brasil, não estavam abertos os aeroportos, então era época do Covid, e eu não conseguia viajar. E aí eu lembro que eu estava bem, né, no dia, sei lá, no 3º dia, eu acordei, não estava chorando, estava tranquila, assim, falei: "Não, eu vou trabalhar, porque eu quero ocupar minha mente". Eu abri o computador e tive uma crise de choro. E aí eu só mandei uma mensagem pro meu chefe e falei: "Olha, acho que não vai estar dando para trabalhar hoje". E era uma coisa que era totalmente imprevisível, eu não tinha nenhuma maneira de planejar que aquilo ia acontecer, porque eu realmente, dentro da minha ignorância ali, eu achei que eu estava bem o suficiente para trabalhar. Mas aí passa um pouco do tempo, e um outro sentimento que eu senti muito foi de ver a vida continuando, né, de ver a empresa abrindo, o sol nascendo, tudo continuava acontecendo da mesma forma quando ele estava aqui, agora ele não está aqui, é como se ninguém percebeu que tá faltando alguma coisa, e aí dá essa revolta, né, que é muito esse momento da raiva, né, e aí tem o momento da barganha, que é muito aquela coisa de, e se eu tivesse feito dessa forma, e se eu tivesse tirado mais fotos, se eu tivesse estado lá naquele momento, se eu tivesse feito uma ligação para um médico diferente, se eu tivesse tratado essa pessoa melhor, se eu tivesse conversado com ela, a gente fica barganhando, tentando achar formas diferentes de não evitar a morte daquela pessoa, mas talvez ter aproveitado mais a vida dela. E todos esses sentimentos que a gente vai sentindo durante esses primeiros estágios, eles só conseguem ser integrados, na minha opinião, quando a gente começa a buscar sentido. E aí cada um vai buscar sentido da sua forma, né? Buscar sentido no sentido assim, eu vou fazer uma viagem que meu pai sempre quis fazer, eu tenho um compromisso comigo mesma de que eu vou fazer essa viagem em homenagem a ele. Quando eu vou num lugar que eu sei que meu pai gostava muito de pescar, eu vou num lugar que eu vejo as pessoas pescando, eu tenho uma conversa interna ali com ele, pai, você ia gostar desse lugar. É encontrar esse sentido no sentido de continuar mantendo a memória dessa pessoa viva,
dentro da tua vida, dentro da tua história, para que ela não seja esquecida, né? E isso que o David traz muito forte no livro dele, que me chama muita atenção e por isso que eu gosto muito de falar sobre o trabalho dele, que ele fala, gente, o enlutado, ele não quer esquecer que a pessoa se foi. Ele não precisa, né, esquecer que a pessoa se foi. O enlutado, ele, né, nos experimentos que ele faz, nos grupos que ele faz, nas terapias de grupo que ele faz, ele fala que uma das coisas que são mais eficientes para tirar as pessoas do momento de depressão, de raiva, é contar histórias sobre a pessoa que foi. Senta aqui e me conta qual foi a piada mais engraçada que ele te contou, qual foi o momento mais legal que vocês estiveram juntos, qual que era a característica mais marcante dessa pessoa, me deixa conhecer ele através de você, né? Então, esse é a sugestão, né, o conselho que o David dá, e para mim faz muito sentido. Desde que eu comecei a fazer isso, né, a olhar para a minha história com meu pai, para a história do meu pai, por esse viés de ele não se foi completamente, porque ele tem 5 filhos vivos, tem 4 netos vivos, e essa história ela vai continuar, e ele vai continuar vivendo dentro da gente, e a gente vai continuar contando histórias, e a gente vai continuar mostrando fotos para que os netos que não o conheceram o conheçam, para que ele continue vivo, e aí faça sentido a existência dele, né? E eu falo muito, assim, para as pessoas que fazem mentoria comigo, que fazem terapia comigo, aproveitem os momentos que você tem em vida, né? Viva a vida com as pessoas que você tem perto de você. Pergunte histórias, né? Peça para sua mãe, para sua avó, para suas tias, te contarem histórias, as histórias delas, para que você possa replicar essa história, para que você possa contar as histórias delas para as novas gerações e que eles nunca sejam esquecidos, né? Para quem nunca assistiu aquele filme, o Coco, da Disney, que é justamente isso, né? Sobre o Dia de los Muertos no México, que a família precisa colocar uma foto da pessoa que se foi no altar para que eles tenham a passagem para visitar o mundo dos vivos no Dia de los Muertos. E se a família não coloca essa foto lá, como se a família esquecesse da memória daquela pessoa, aquela pessoa nunca ia ter a possibilidade de visitar. Então, para mim, essa metáfora, né, do filme Coco, e também a crença da crença mexicana, é muito sobre isso, é de você manter viva as memórias dessas pessoas, de você manter viva a existência dessa pessoa através das histórias que você conta, através da vida que você vive no teu presente, no teu dia a dia. E aí, falando para as pessoas que são parceiros, amigos, parentes de pessoas enlutadas, gente, só não julga, sabe? E se você julga em silêncio. Guarda seu julgamento pra você. Tipo, por exemplo, tem gente que fala, mas você não foi lá no cemitério. Ai, porque você não foi lá no velório. Ai, por que você não vai lá não sei o quê. Ai, por que você não... Gente, cada pessoa vive o luto como precisa, como sente, como deve naquele momento da vida dela. Pode ser que um dia aquela pessoa decida, eu acho que eu vou lá no cemitério. Pode ser que um dia essa pessoa decida fazer alguma coisa, sei lá, tirar as roupas do armário, alguma coisa assim. Mas tudo precisa de um processo acontecer. Claro que tudo dentro do que é saudável, né? Por exemplo, você morava na casa que a pessoa que faleceu vivia também, e aí você tem que, né, se desfazer das coisas delas. Obviamente é saudável que com um determinado tempo você consiga fazer isso, mas não é com as pessoas olhando para você e falar, você já devia ter superado. Não é esse comentário que vai fazer as coisas ficarem mais fáceis, né? Precisa de entendimento, precisa de empatia. Às vezes você precisa até mesmo se colocar ali à disposição da pessoa e falar assim, olha, se você quiser a gente pode fazer
por fases. Então, tipo, uma semana eu venho aqui, eu te ajudo, a gente tira 6 peças. E aí você vê como você se sente. E, e às vezes nem isso vai ajudar, às vezes realmente a pessoa vai precisar passar por um processo terapêutico para conseguir fazer esse processo, mas o importante aqui é não ter esse julgamento, porque é só um adendo a mais na dor que a gente já tá sentindo. Não existe uma cartilha, né, uma cartilha lá, o bingo do luto. Tem que chorar, tem que ir no velório, tem que ir no enterro, tem que visitar o túmulo uma vez por ano. Gente, não existe isso. Não existe isso. E se você for estudar um pouquinho e olhar as diferentes culturas, existem várias formas de você passar pelo cerimonial do luto. E é extremamente importante o cerimonial do luto, né? O velório, o enterro, tudo isso que a gente faz para entender que existiu uma ruptura ali, né? Eu sinto muito isso, porque eu, como não consegui participar dos velórios e enterros das pessoas que eu perdi nos últimos anos, às vezes eu tenho uma sensação de que não aconteceu. E eu realmente sinto essa ausência dessa cerimônia, sabe? Tanto que eu tive que fazer minha própria cerimônia para cada um deles, dentro do meu próprio processo, né, de fazer ali, escrever uma carta, acender uma vela e fazer minhas orações, para que eu entendesse, né, para que o meu cérebro conseguisse registrar. Então, assim, não existe o bingo do luto, não existe uma cartilha onde a gente tem ali um passo a passo de como que o luto é. Cada pessoa, cada ser humaninho vai viver o luto da sua forma. Cada pessoa tinha uma relação diferente com aquela pessoa que se foi, né? Podia ser filhos do mesmo pai, irmãos do mesmo irmão, podia ser todo mundo morar na mesma casa, viver a mesma vida, ainda assim, né, o relacionamento daquela pessoa vai ser diferente com cada uma das pessoas que a perderam. Então, o luto de cada uma dessas pessoas vai ser diferente. E vai ter gente que vai aparentar estar muito bem, e vai ter gente que vai aparentar estar muito triste, mas no fim das contas tá todo mundo muito triste. E a gente julgar e olhar para essas pessoas e falar, nossa, você viu, o fulano já estava saindo pra festa. Ai, você viu a ciclana que estava rindo na rua 2 dias depois que o pai dela morreu? Gente, sério, isso só faz mal para vocês mesmos, né? Esse julgamento só faz mal para quem julga. E cria uma tristeza extra para quem tá sofrendo o processo do luto. Então, só fazendo um resumão aqui do que eu quis falar nesse episódio, vamos ser mais gentis uns com os outros, estando em processo de luto ou não, porque a gente pensa em luto só com a morte de alguém, né, de um ser humano. Mas existem tantos lutos invisíveis no nosso dia a dia. Existe o luto de um relacionamento que acabou. Existe o luto de uma carreira que a gente teve que mudar. Existe o luto de uma infância que não pôde ser do jeito que a gente tinha planejado. Existe um luto do filho que às vezes tem uma doença, que não vai poder ter uma vida tão ativa como outras crianças. Existe o luto de os anos perdidos quando a gente emigra e a gente fica sem ver a nossa família. Existem tantos lutos que a gente está todo dia vivenciando. E então vamos ser mais gentis uns com os outros, sabe? Eu acho que a gente tá todo mundo tentando fazer o melhor que dá com a informação que a gente tem dentro daquele momento. E se a gente, cada um, focar em cuidar do nosso corpinho, da nossa saúde, da nossa mente, vai sobrar menos tempo pra gente olhar pra vida do outro e julgar a vida do outro. E o simples fato da gente parar de olhar e julgar a vida do outro, a gente brilha uma luz tão grande na nossa própria vida, que a nossa vida começa a dar mais certo.
Então, se existe algum tipo de motivação que eu possa dar para vocês não julgarem as outras pessoas, é que quando você gasta menos energia olhando para o outro, você está olhando para si e fazendo florescer o teu próprio jardim. E assim, aqui, sem julgamento, tá? Porque eu tô falando, tudo que eu falei aqui eu falo para mim também, porque eu sou humana, e o que eu divido aqui no Devaneios é justamente coisas que acontecem no meu cotidiano, que às vezes eu faço e aí logo na sequência eu tomo consciência daquilo, ou coisas que eu ouço no meu dia a dia e que me chamam a atenção, ou coisas que eu leio. Então, sem julgamento daqui e com sorte sem julgamento daí também. Um abraço, até mais!